Então, hoje nós temos a sexta lição. Meu tema é, então, o que mudou na minha vida depois que eu fui salvo? Essa é a pergunta, né? 1 Coríntios 2, 10 e 14 diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas pessoas, elas leem a palavra e elas não conseguem entender. E muitas, elas veem a Bíblia como um livro de história, um livro poético, um livro de salmos, um livro dos Hebreus. E, na verdade, essas pessoas, elas não conseguem ver o conteúdo principal. Elas não conseguem ver a verdade, porque a Bíblia diz que essas coisas são discernidas espiritualmente. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, eles podem entender a palavra de Deus. Então, o que mudou na minha vida depois que eu fui salvo? Essa é a pergunta, né? Muitos pensam, têm uma expectativa, grandes mudanças na vida, uma coisa maravilhosa vai acontecer. Mas, na verdade, a mudança é a mudança interna, a primeira que acontece. E, com certeza, vem outras mudanças, as mudanças externas, né? Mas primeiro é a mudança interna. E porque elas não conhecem isso, muitas não têm segurança da salvação, porque eles não conhecem essa verdade da palavra, né? Então, o primeiro ponto é qual é o entendimento incorreto acerca da salvação. É o primeiro ponto. Qual é o entendimento incorreto acerca da salvação? O primeiro conceito errado é eles podem receber a salvação através da religião. Muitos pensam que todas as religiões são iguais. E estar dedicado a uma religião pode dar a salvação. Estar dedicado a um Deus pode dar a salvação. Na verdade, isso não é verdade, né? E outros simplesmente pensam, se eu for à igreja, eu vou receber a salvação. E muitos vão à igreja todos os domingos, porque eles fazem parte dessa comunidade, se tornam membro da igreja, eles acham que são salvos. Ou eles têm esse senso de salvação. Mas isso é um pensamento, é algo incorreto, não é isso. Na verdade, se não conhecer o evangelho corretamente, ir à igreja pode se tornar um peso. E há muitas pessoas que são assim, estão vivendo somente um estilo religioso e acabam vivendo uma vida pesada, né? E acabam desistindo, porque a salvação não vem por somente ser membro de uma igreja. E muitos pensam que se eles foram devotos, forem dedicados, eles serão salvos. E muitos vivem de acordo à religião. Há uma atitude ética, moral, por exemplo. E assim eles pensam que eles vão ser salvos. Isso não é verdade. Por exemplo, não há ninguém mais religioso do que os fariseus, né? Eles tinham uma vida que se dedicavam às coisas extremas, a coisas, o mínimo dentro das tradições, da lei, eles queriam cumprir. Eles queriam ter uma aparência perfeita de acordo à lei, porque eles pensavam que ali estava a resposta da bênção e da salvação. Mas, na verdade, a lei ela não pode dar a salvação ao homem, dar vida ao homem. A lei simplesmente era para mostrar o pecado e essa pessoa se voltar para Cristo. Esse era o propósito, né? Mas eles não entendiam isso, não entenderam isso. E a quarto ponto dentro desse primeiro muitos pensam que se eles têm uma convicção ou uma filosofia, eles são salvos. Muitos olham, né, para as diferentes religiões que há no mundo, diferentes formas de se pensar, ideologias, e alguns ainda dizem que o cristianismo é uma religião. E eles dizem, eu não gosto desse Deus. Por quê? Porque como é que um Deus pode mandar alguém para o inferno? Ele não se conecta com os meus pensamentos, com o que eu creio.
Eu não quero adorar um Deus desse. Muitos pensam assim, né? E eles estão presos a uma filosofia, a uma forma de pensamento, e eles dizem, assim eu devo ser, assim deve ser a minha forma de adoração. E se Deus não se conecta, ou se ele não está adequado àquela realidade, eles não acreditam. Eu não vou crer nele. Não acredito nesse Deus. Ter uma convicção, uma filosofia de vida não dá ao homem a salvação. Me lembro que aqui na Coreia, evangelizando um senhor, e a primeira vez que eu apresentei o evangelho a ele, ele disse, não, eu não acredito nesse Deus. Eu tenho a minha filosofia de vida. E na frente da mesa dele, né, estava no escritório dele, tinha um ditado lá, uma frase, e ele disse, nisso aqui eu creio. Era um ditado budista, eu creio, mas ele disse assim, essa é a minha filosofia de vida. E depois de um tempo fazendo estudo com ele, depois ele aceitou, né? E passaram-se uns 3 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, fazendo estudo. Ele mostrou os punhos dele para mim, e todos os dois tinham a cicatriz de corte. Ele tentou se suicidar. E eu perguntei a ele o porquê, e ele, naquele momento, me compartilhou o porquê ele tinha tomado aquela atitude, né? Na verdade, pela graça de Deus, a mulher chegou a tempo e ele não veio a óbito. Ele tentou o suicídio. E no momento ele falando as razões, eram razões totalmente que não fazia sentido para uma pessoa tirar a vida, mas no momento eu perguntei a ele o porquê, depois que ele compartilhou, né, com sabedoria, eu perguntei, isso aqui, por que não lhe deu resposta? Você lembra que isso aqui, essa frase aqui é a sua filosofia de vida, e por que você não se apegou a ela naquele momento? E ele baixou a cabeça assim, olhou para um lado, olhou para o outro, e disse, porque a resposta da nossa vida é unicamente Deus. E se não for através de Deus, você nunca vai ter o coração satisfeito, nunca vai ter a sua vida satisfeita. Você pode ter tudo, mas sempre vai ter essa sensação de vazio, e quando vem os problemas, muitas vezes a gente não suporta. E essa foi a razão. Mas hoje, se você fizer uma aliança com Cristo, o método de Deus para você conhecer a Ele, tudo vai mudar, né? O entendimento do propósito da sua vida, o porquê você vive, você vai chegar à clareza no momento que você ouvir a Cristo e vai poder entender melhor aquilo que eu estou lhe apresentando no Evangelho, porque até então ele não tinha aceitado a Cristo. E naquele dia, ele fez a oração de confissão e aí disse, agora eu entendo mais 50% do que você tem compartilhado. Então, a filosofia de vida, né, muitos têm, mas não é a resposta, não tem como trazer a salvação. Mudar o estado do homem que está separado de Deus caído. Então, muitos pensam também que se eles repetirem orações, se eles memorizarem, recitarem versos, né, religiosos, cânticos religiosos, eles podem receber a salvação, ou podem chegar até Deus. E outros já pensam, quando eu era pequeno, eu fui à igreja, eu fiz a oração de aceitação, mas daí não foi mais à igreja, não se desconectou totalmente de Deus e pensa que mesmo assim, né, ele está salvo. Quando morrer, vai para o céu. Mas, na verdade, talvez ele nunca ouviu o evangelho corretamente. Não entendeu ou foi levado por alguém, mas sem conhecer realmente o evangelho. Então, isso não garante a salvação. Então, um exemplo disso, podemos dizer acerca de uma pessoa dedicada, devota, né? Por exemplo, podemos dizer que se o homem, o mais que ele seja devoto, dedicado, cumpra os rituais, se ele não estiver no padrão de Deus, não tem como ele receber a salvação. Nós citamos aqui, né, vários exemplos de devoção, de zelo, de convicção, de até mesmo ser membro de uma igreja, mas, na verdade, tem que estar dentro do padrão de Deus. Por exemplo, Caim e Abel, lá em Gênesis 4. Podemos ver que um era pastor e o outro era fazendeiro, né? Tinha uma plantação. E os dois foram fazer oferendas a Deus.
E Abel, ele levou o melhor das suas ovelhas. E Caim também, ele deu uma oferta a Deus. Alguém pode fechar o microfone aqui? Ok. E Deus ouviu a devoção de Caim e a devoção de Abel, mas Deus não aceitou a devoção de Caim. Por que Deus não aceitou a devoção dele, a oferta dele? O porquê? E por que Deus aceitou a de Abel? A razão é porque não era aquilo que Deus desejava, independente de como ele fez, da devoção dele, né? Porque, na verdade, para chegar até Deus, o método dele era o sacrifício de sangue. Por quê? Porque representava a Cristo. Então, a adoração, e aqui aprendemos algo também, e a adoração, o culto, não é da nossa forma, não parte da nossa cabeça, mas sim de acordo com aquilo que a palavra estabelece para nós. Por isso que muitas igrejas, né, muitos cristãos, hoje, eles vão à igreja, eles ouvem a palavra, eles dão oferta, dão dízimo, mas permanecem em um estado de vazio, de não estar plenamente satisfeito na vida cristã e sempre vagando dentro de uma vida religiosa, vamos dizer assim, né? Sem entender realmente quem ele é, qual a identidade dele, qual a autoridade que está sobre a vida dele. Por quê? Porque falta esse sacrifício perfeito que Deus deseja, que é o entendimento correto de quem é Jesus o Cristo. Porque não é somente ir à igreja, adorar, pular, louvar, ouvir a palavra, mas tem que ser de acordo à palavra de Deus. No culto, Cristo tem que ser a prioridade. No culto, a palavra que revela Cristo tem que ser a prioridade, porque é Cristo que cumpriu o sacrifício perfeito para que o homem estivesse com Deus. É através de Cristo que a alma do homem é saciada. Fora disso, não tem como, porque era necessário o sacrifício de sangue que representava o sacrifício do Cordeiro perfeito de Deus. Quando João viu a Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que a forma que ele fez não foi aceita. Então, mas o sacrifício de Abel era a representação de Cristo, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi o método para que o homem pudesse encontrar com Deus. Não há outra forma. Por isso que nós estamos falando desses pontos aqui, né, que as pessoas não entendem a diferença do que é o evangelho e do que é a religião em si. E o segundo ponto desse estudo de hoje é qual é o estado do salvo, qual é o estado dessa pessoa que é salva. Então, primeiro, que há uma mudança interna. Primeiro ponto, há uma mudança interna. Não é a mudança externa em si, mas sim a mudança interna que começa no coração dessa pessoa. Muitos querem ver, né? Hoje é a promessa dos evangelhos que são pregados, venha para Cristo que você vai ser abençoado, venha para Cristo que você vai ser próspero, venha para Cristo que você vai se tornar um grande empresário, venha para Cristo que isso, que aquilo. Mas, na verdade, a mudança verdadeira começa no coração, lá no interior da pessoa. Por quê? Primeiro, porque o Espírito Santo ele passa a fazer morada dentro de mim. Essa é a restauração de como nós fomos criados no princípio. O homem foi criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 27. Hoje falo no devocional, no diário de oração, né? E essa é a forma de sermos avivados espiritualmente, é quando chegamos ao entendimento da nossa origem. O homem foi criado à imagem de Deus, para estar com Deus. Então, quando o homem ele é salvo, o que acontece? O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. O segundo ponto pequeno, dentro desse segundo ponto, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá a vida eterna. Né? O Espírito Santo em nós quebra essa barreira, transcende o nosso estado, né? Transcende o físico
Porque o homem separado de Deus, ele só foca nas coisas físicas. O homem com Deus, o homem com essa identidade, esse estado restaurado, né, do homem original, ele agora tem conexão direta com o trono celestial. Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Estamos aqui, mas já recebemos a salvação. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. E isso é o quê? É o que diz lá Hebreus 8:2. Ele nos tirou dessa lei do pecado que nos conduzia à morte. O Espírito Santo em mim agora nos livrou desse estado do pecado e da morte. Isso é importante. Isso significa que agora eu tenho a vida eterna. Havia uma lei que operava na minha vida, na sua vida, que estava nos conduzindo ao destino da morte eterna por causa do pecado que nos dominava. Que pecado? O pecado original. Mas agora eu tenho essa vida eterna porque o Espírito de Deus habita em mim. E outra coisa, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele permaneceria ou estaria conosco para sempre. João 14:6 fala. E em Efésios capítulo 1 fala que nós fomos selados nele. O Espírito Santo nos selou. E há algo que nós devemos entender a partir desse momento, né? Dentro do nosso estado de salvo. Primeiro, Romanos 8:2, mais uma vez. O Espírito é aquele que cumpriu a lei. Por causa dele, nós fomos livres, nós recebemos a libertação. Isso significa o quê? Que a justiça de Cristo está na minha vida agora. Nós somos justos. Por quê? Porque a justiça de Deus está sobre nós. Por isso que não há mais condenação, é o que diz o versículo 1. Né? Então, assim, dessa forma, ele cumpriu a lei que nos levava à condenação eterna. E a segunda coisa que devemos entender é nós, 1 Coríntios 2, de 1 a 10, o Espírito Santo em nós nos permite conhecer a Deus. Por isso que nós começamos dizendo, né? O homem, ele não tem como entender a palavra de Deus se ele não tem o Espírito de Deus. Ele fica confuso. Podemos ver quando Nicodemos aparece, vai ao encontro de Jesus, ele não conseguia entender as coisas que o Senhor falava. Por quê? Porque ele só conhecia a letra. E o ser humano, quando, ao que lemos hoje, né, o versículo 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 14, ele vai falar que somente quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos conhecer a Deus. É a partir desse momento que começa o entendimento de quem Deus é, do que é a salvação que foi conquistada na cruz através da obra de Cristo. E 1 Coríntios 3,16, nós nos tornamos templo do Espírito de Deus. Aonde você vai, o Espírito está com você. Aonde você entra, ou na situação que você se encontra, em nenhum momento você está só. Por quê? Porque você é templo do Espírito de Deus. E Gálatas 5, do 16 ao 18, a Bíblia vai dizer que o Espírito, ele nos guia, ele nos ajuda a ter discernimento. Nós não estamos mais embaixo da lei, mas nós somos agora guiados pelo Espírito de Deus. Então, mudou tudo na vida, né? Não há mais aquele estado de condenação, mas agora o estado novo é que o Espírito Santo de Deus está me guiando. Agora, João, capítulo 14, do 26 ao 27. Mais uma vez, o Espírito Santo, ele nos guia através do ensinamento. Ele traz a lembrança, a palavra de Deus. Por isso que é importante que quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está trabalhando, ele está em mim, e ele faz com que a palavra seja viva e ativa na minha vida no momento que eu começo a meditar, a ler e a meditar na palavra de Deus. Ele nos ensina a entender a palavra e, especialmente, a aplicar essa palavra nos momentos de dificuldades, nos momentos de conflitos, nos momentos que se levantam problemas na vida. Então, em qualquer situação, nos momentos também que temos que fazer escolhas, o Espírito Santo nos traz a lembrança da palavra. Por isso que nós somos guiados através
da palavra. Esse é o método de Deus, o método mais eficaz. Não é profeta, não é profetiza, não é revelação, mas através da palavra. Nunca me esqueço de um testemunho, né? Um pastor americano nos contou, né, porque nós estávamos fazendo treinamento. Ele disse que havia uma missionária da Europa e, depois de muitos anos, ela no campo, no Amazonas, uma revista evangélica, né, ficou sabendo e queria fazer uma reportagem. Então, enviaram um repórter, um irmão, para fazer uma entrevista, e era uma tribo bem remota e tal, e ele ficou impressionado pela realidade a qual ela vivia, né, sem eletricidade, no meio do mato, em cabana, isso e aquilo. E a primeira pergunta dele, que ele fez à missionária foi: a senhora recebeu alguma revelação, alguma profecia, teve alguma visão para vir a esse povo aqui servir como missionária? E ela disse: não, simplesmente eu li o que estava escrito em Mateus 28, do versículo 18 em diante, né? Onde especialmente quando diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Então, com essa autoridade que o Senhor nos deu para sermos esses que vão e buscam discípulos nos campos, e aonde nós vamos há discípulos, então eu busquei um lugar onde não havia discípulos. E o respaldo foi a própria palavra de Deus. Então, a maior revelação e a direção de Deus para nós, como sua igreja, é a palavra. Quando nós perdemos a palavra, aí caímos nos nossos próprios pensamentos. Quando perdemos a palavra, caímos nas preocupações. Quando perdemos a palavra, caímos no engano de Satanás. Então, a maior resposta e como o Espírito Santo trabalha é através da palavra de Deus. E o versículo João 14, versículo 27, o Espírito Santo nos dá paz, a paz de Cristo, a paz que o mundo não conhece, a paz que outros não podem entender. Essa é a verdadeira paz. E essa paz só pode ser encontrada em Deus. E isso vem através desse estado que nós nos encontramos, morada do Espírito Santo. E o versículo de Romanos, o capítulo de Romanos 8 e versículo 26, o Espírito Santo, né, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele está conectado com a nossa alma, com o nosso coração. Então, quando nós oramos, né, nos conecta com Deus, com o trono celestial, da onde vêm as respostas que nós precisamos. E na nossa fraqueza, né, o que ele diz, ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo nos conhece muito bem. Então, e o Romanos 8, versículo 28, quando ele diz que ele faz com que tudo contribua para o bem, para o nosso bem. Sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Devemos entender que em todas as situações Deus tem um plano, seja na enfermidade, seja no momento de escassez, seja na abundância. E nós vemos isso na vida dos remanescentes, daqueles que permaneceram com a aliança na palavra. Esther é um exemplo disso. A vida de Paulo, podemos ver a vida de José, a vida de Daniel, a vida de Obadias no palácio, na época de trevas que dominava a nação. Ele teve o discernimento através do Espírito de Deus em conservar aqueles que tinham a palavra, 100 profetas. A Bíblia diz que ele os alimentou com pão e água. Então, em todas as coisas devemos encontrar o plano de Deus. Por quê? Porque Deus, em todas as coisas, ele age para o bem daqueles que amam a Ele, que foram chamados com o seu propósito. Então, terceiro agora, como nós podemos ser salvos? Esse é o terceiro ponto. Então, nós somos salvos através de Cristo. E é o que nós lemos em 1 de João 5,
do 11 ao 13. Todo aquele que tem o Filho tem a vida. É o que ele diz. Se nós temos Cristo, se nós temos Jesus Cristo, nós temos a vida, a verdadeira vida, a vida abundante. Isso não está relacionado à posição. Isso não está relacionado àquilo que você possui, a dinheiro, a fama. Não. É o seu estado que nós falamos na parte de cima, né? Está relacionado a isso. A vida transformada, a vida que desfruta dessa morada do Espírito Santo, da comunhão com Deus Emmanuel. Então, o segundo é João 3, do 5 ao 6. O que é, como nós recebemos a salvação. Temos que nascer de novo, né? Mais uma vez, o evento que vemos lá de Nicodemos, quando ele vai ter um encontro com o Senhor. O Senhor disse para ele que era necessário nascer de novo. O que significa isso? Nascer de novo é viver dentro do padrão do reino de Deus. Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Então, é nascer novamente para viver não mais de acordo com esse mundo, mas de acordo ao plano de Deus. Então, as pessoas elas tentam de várias formas receber a salvação, mas tem que partir lá de dentro, né? Que é a obra do Espírito Santo que gera essa nova vida, essa nova atitude, essa nova forma de pensar, de se relacionar, de adorar a Deus, não mais por regras ou por cerimônias ou por atos, mas uma atitude que parte de um coração transformado, de um coração agradecido pela salvação que recebeu, que entende o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Isso tem que ser restaurado no seio, né? Então, e aí vem João 3, João 3, do 14, ou melhor, do 15 ao 16, João 3, do 15 ao 16. Como podemos receber a salvação? Através da fé. É a forma que nós recebemos a salvação, através da fé no Filho de Deus, né? Que ele vai dizer lá, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos lá, nosso quarto ponto. A única forma de crer é recebendo ao Filho de Deus. E o quarto ponto há 4 mudanças. No quarto ponto, há 4 mudanças que ocorreram nessa nova vida agora. Então, e isso é para aqueles que receberam essa nova vida e aonde a ação do Espírito de Deus surgem esses 4 pontos que nós vamos citar agora. Primeira coisa é nossa família mudou, ou melhor, a nossa família, nosso ambiente de relacionamento, né, mudou. Que família é essa? Melhor, família espiritual. Antes, João 8:44, nós estávamos na condição de filhos do diabo e queríamos fazer a vontade dele. É o que diz lá em João 8:44. E agora, nós nos tornamos filhos de Deus. 1 João 3:2. E o segundo, a outra mudança, nossa identidade mudou. Primeiro, nossa família mudou. Segundo, nossa identidade mudou. Romanos 6:12 e Romanos 6:23. Antes, estávamos na condição de escravos de pecado. E nós saímos dessa condição. E agora nós somos escravos de Deus. Isso significa que nós servimos a Ele com prazer. Nós queremos estar com Ele. Então, esse é a nossa identidade, né? E a nossa condição de vida
também mudou. Efésios 2:1. Estávamos mortos, né? É o que ele vai dizer. Estávamos no estado de morte espiritual, mortos nos nossos delitos e pecados. E saímos desse estado, e o que a Bíblia diz? Efésios 2:5. Agora nós estamos vivos em Cristo. Passamos, João 5:24, passamos da morte para a vida. Esse é o estado, né? Essa é a mudança que ocorreu na vida de um salvo. E, finalmente, o último estado que mudou completamente é Efésios 2:2 e Gálatas 5:18. Então, qual era o nosso estado antes? Éramos escravos, falamos em cima, né? Escravos do pecado. Agora, Efésios 2:2 vai dizer que nós vivíamos seguindo o curso deste mundo. Éramos escravos de Satanás, ele vai dizer lá. E outra coisa que ele vai dizer lá também, que éramos dominados pelos nossos próprios desejos. Então, era o mundo, a carne e o diabo. Esse era o estado que nós nos encontrávamos antes. Vivíamos assim, presos a uma lei que não podíamos mudar. Independente que as pessoas digam que elas são livres, elas não são livres, elas vivem embaixo dessas três coisas. Mas aí, em Gálatas 5:18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, ou se vocês são salvos e o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não estão mais embaixo dessa lei. Por quê? Primeiro, o dono da minha vida mudou. Isso é o reino de Deus. Segundo, eu vivo dentro do padrão de Deus, não mais dentro do padrão do mundo. Eu não preciso me adequar ao mundo para ser feliz, para ter o aplauso das pessoas. Não. Isso é o estilo do mundo. Isso é o padrão do mundo. 90% das pessoas vivem de acordo ao padrão do mundo. E muitos, inclusive, vivem dentro da igreja como no padrão do mundo ainda. E o terceiro, né, é a realidade daquele que me dominava, que guiava a minha vida, por causa do estado lá de Gênesis 3. O homem se tornou escravo de Satanás, né? Deixou de ouvir a Deus para ouvir a Satanás. Então, Gálatas está dizendo, não estamos mais debaixo dessa lei que domina, na realidade, dos filhos da desobediência, é o que Paulo fala. Mas agora estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então, é uma vida de liberdade. Então, essas são as 4 mudanças, né, que tomaram lugar na nossa vida. E o último ponto, para terminarmos, como Deus guia aqueles que têm essa nova vida. É o 4º e último ponto. Deus nos guia através do Espírito Santo. Nós já citamos isso outras vezes, né? Mas só para confirmarmos. O Espírito Santo, ele nos guia perfeitamente, mas ele não somente nos guia. Aqui nós acrescentamos algo. O Espírito Santo, ele nos santifica, quer dizer, estamos separados da realidade daquilo que move o mundo, né? Mas nós vivemos agora para Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Quando o homem está fora dessa verdade da palavra, não está dentro da palavra, dentro da salvação, desfrutando da salvação, ele é guiado por ele mesmo, influenciado por esse príncipe da potestade do ar. Mas quando o homem recebe a salvação em Cristo, ele é guiado pelo Espírito de Deus e essa obra de santificação começa na vida dele. Né? Não é melhor que os outros, mas é uma vida diferente da que ele vivia antes. É um modelo de vida. E o segundo, como é que ele nos guia? Em vitória. Esse é um ponto importante. Ele nos guia em vitória. Em Romanos 8, do versículo 31 ao 39. Por isso que essa semana a mensagem do púlpito aqui da igreja foi em todas as coisas, independente da situação, das circunstâncias, da batalha que estamos vivendo, da guerra, nós já somos mais do que vencedores. Todos que testemunharam essa vida, né, de estar conectada com Deus, agarrado a Deus, agarrado à palavra, eles experimentaram essa resposta
de vencerem sem ter que lutar na batalha, entende? E essa é a resposta da oração. Então, o que é essa vida vitoriosa? É aqueles que conhecem o segredo da oração, que não se apoiam na sua própria força, na força do homem, o que confia no homem, mas ele entra na resposta da oração. E Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Deus dos exércitos que é a nossa garantia. Davi, enquanto todos, uma nação, todos os homens, até o rei, estava com medo do gigante, né? Do filisteu. Davi se coloca diante da batalha na segurança que ele já tinha vitória, porque ele disse, a garantia dele é essa aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual o problema que pode nos vencer? Quem é o homem que pode nos vencer? Quem é a dificuldade, a crise que pode nos vencer? Enquanto todo o Egito estava sofrendo, o povo de Israel estava guardado pelo Senhor. Enquanto a vida miserável de caminhar no deserto, né, qualquer um que entrasse ali sofreria, mas o povo tinha fogo à noite e tinha nuvem durante o dia. O Senhor estava com eles. Então, da mesma forma, na batalha, né, eu tenho que desfrutar dessa resposta antecipadamente. Se Deus é por nós, foi a confissão de Paulo, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É Deus quem nos justifica, é o que Paulo diz. Nós somos mais do que vencedores. E ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos verdadeiramente vitoriosos. Então, estamos terminando. Como mudamos, né? A partir do momento que você encontra Cristo. Essa é a resposta que nós devemos dar ao novo convertido, àqueles que não têm segurança do Evangelho. Não é uma mudança externa, não é aquilo que esse Evangelho da prosperidade apresenta. Não estou dizendo que você não tem que buscar melhorar, ter uma condição, até por causa daquilo que você quer, um entendimento claro do Evangelho. A bênção que vem sobre o povo de Deus é para o reino, né? Para propagar o reino, salvar vidas, ajudar vidas, dar oportunidade a pessoas que não têm, de enviar alguém a um seminário, enviar uma faculdade. Esse é o propósito da prosperidade do crente. Mas o que tem sido apresentado hoje é outras coisas com falso evangelho, mascarado com a teologia de Satanás. Mas a verdadeira mudança que nós falamos aqui é a mudança que começa no interior, né? E aí isso demonstra no exterior. Amém? Então, que possamos ter esse entendimento hoje e ajudar outros, né? É a mudança interna. A partir do momento que recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Aí começa as mudanças, uma nova vida que nós não conhecíamos, a vida que Paulo não conhecia, a vida que Nicodemos não conhecia. Então, é essa vida através da ação do Espírito de Deus, que nos tira desse estado de condenação, que nos livra desse estado de maldição, que nos tirou desse destino que nos conduzia a um inferno eterno. Mas agora em Cristo é uma vida de satisfação, é uma vida com propósito, é uma vida com entendimento, é uma vida a qual o Senhor disse para os discípulos que não é importante nem aquilo que nós estamos fazendo, né, dessa obra de repreender demônios, de salvar vidas. Não. A primeira coisa é o meu entendimento dessa salvação que foi dada através de Cristo Jesus. Por isso, quando os discípulos vieram no livro de Lucas, eles dizem, Senhor, até no teu nome os demônios nos sujeitaram. Era algo que eles nunca tinham experimentado. Mas Jesus disse, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro dos céus. Isso é a resposta da nova vida. Amém? Em Cristo Jesus. Então, vamos orar. Oramos depois pelos campos da África, né, por alguns tópicos de oração que nós temos. E se os irmãos tiverem algum tópico de oração, a gente pode aproveitar e estarmos orando, depois encerrando a escola de evangelismo da África. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças. Nós queremos te dar graça porque o Senhor nos fez entender, através da tua palavra, o estado do não salvo. E essa era a realidade que nós vivíamos antes. Estávamos cegos espiritualmente.
sem ver a glória do Evangelho em Cristo Jesus.